existe uma infinidade de jigs, placas oclusais, e a gente está acostumado a fazer isso analogicamente a vida inteira. Mas há formas melhores e mais modernas de a gente fazer isso utilizando softwares, impressoras 3D. E eu quero hoje te mostrar uma forma de a gente fazer aqueles jigs anteriores. Tem colegas que utilizam esses jigs para fazer umas rampas, como se fosse uma placa oclusal só na região anterior, ou mesmo jigs que a gente utiliza para fazer alguma relação de maxila e mandíbula, ajuste de relações cêntricas e máximas intercuspidações dos nossos pacientes. E a gente pode sim escanear o nosso paciente ou, a partir de modelos, a gente fazer um escaneamento e desenhar. Depois que esse desenho está pronto, a gente ir lá para as nossas impressoras, fazer esse jig de uma maneira bem simples, bem fácil. E eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como que esses jigs são. Eu tenho um modelinho, esses jigs são encaixados na região anterior, eu posso desenhar eles. A gente pode fazer esses jigs com aquela rampa anterior, a gente pode gerar algumas desoclusões ou fazer jigs mais simples, só para a gente poder fazer esses ajustes de posicionamento mandibular. Eu acho que eles são bem legais, são muito simples da gente fazer e imprimir. A gente pode utilizar qualquer resina biocompatível, resinas de placa, de guia, então são muito legais, bem simples de fazer, e eu vou mostrar dentro de um software que é gratuito, que é o MedLink, uma forma de passo a passo fazer bem facilmente e bem simples. Qualquer um pode baixar o software, trabalhar lá dentro, trazer arquivos que foram feitos em qualquer scanner, fazer o upload desses arquivos dentro do software, desenhar, exportar tudo gratuitamente esses arquivos e utilizar a impressora lá no seu consultório, até impressoras de baixo custo, né, utilizando resinas que são biocompatíveis e que a gente pode colocar na boca do paciente, trabalhar, enfim. E nem nós precisamos fazer isso, ajustar tudo em boca. A gente pode até delegar para alguém lá no nosso consultório para imprimir e fazer o acabamento. Então eu vou mostrar isso aí bem certinho para vocês. Bom, pessoal, estamos aqui no MedLink. Eu tenho uma série de vídeos explicando como baixo o MedLink, enfim, estamos aqui dentro do MedLink e a gente vai utilizar para fazer esses nossos jigs um app que é o app de splints. Então, se você não tem aqui, os apps eles ficam nessa aba lateral, App Box, a gente clica e ele vai abrir todos os apps, né, e as integrações e tal que se tem do MedLink com outras empresas, enfim. Mas o nosso app que a gente vai trabalhar é o app de splints. Então, se você não baixou, aqui o meu caso ele já está instalado, a gente só clica aqui e instala, ele demora um minutinho ali, baixa no nosso computador e ele já fica instalado, beleza. Eu vou agora inserir um novo caso, então jig, vou colocar aqui, jig Celso. Então a gente coloca um nome que a gente quiser, qualquer. Eu posso utilizar diretamente já do escaneamento que foi feito na plataforma do Medit. Então, se eu já tiver um caso escaneado, eu parto desse escaneamento que veio. E se você tiver o escaneamento que veio de outro scanner, então a gente pode trabalhar, como eu falei, com escaneamentos que vier de qualquer scanner. A plataforma da Medit ela é aberta, qualquer um pode baixar o software no computador, gerar uma conta, até pagar uma nuvem para armazenar. Tem uma nuvem que eu sempre indico para as pessoas pagar, é um valor de $10, R$ 9,99 por mês, para ter um armazenamento bem grande. Então a gente pode deixar todos os nossos casos ali, vale a pena ter essa nuvem da própria empresa. Mas a gente vai fazer o quê? A gente pode pegar e trabalhar com arquivos que vêm de outros scanners. Ou se a gente já tiver o fluxo, fica mais facilitado utilizando o scanner da própria empresa. Mas enfim, então eu vou cadastrar o meu caso, como eu vou fazer um gig, eu vou colocar, é interessante a gente sempre colocar no formulário o que a gente vai trabalhar, até para uma questão de catálogo, de guardar os casos, de, enfim, ter bem organizado dentro do software nossos casos. Eu vou botar maxila como aqui, talvez uma placa de mordida, beleza? E a mandíbula como um antagonista, ou enfim, também uma placa de mordida, tanto faz. Eu só tenho que deixar catalogado para salvar, fica mais simples para a gente poder trabalhar, até porque existem alguns fluxos
por exemplo, de desenho de dente, que se eu não deixar no formulário escrito que é uma coroa, por exemplo, de um central, ele nem deixa a gente dar andamento no aplicativo. E a gente vai então anexar os arquivos que a gente vai trabalhar. Colocamos aqui em anexar, vou pegar na minha área de trabalho aqui o caso que eu vou trabalhar, e vou então clicar nos dois arquivos, Upper Jaw, Lower Jaw. Eu posso clicar no Shift e deixar os dois já clicados, eu abro e o software já vai então trazer esses nossos arquivos bem certinho, né? Então, maxila e mandíbula. Vamos então para a aba agora do Medit Splints, que é onde a gente vai desenhar. Então, se você não tem baixado, vai lá no Appbox, baixa, né? Então, eu tenho aqui vários apps. Então, nesse caso, a gente vai usar o app de Splints. Ok, ele já nos abre os dados. Como eles já não foram feitos nativamente no software, no scanner da Medit, ele vai nos solicitar, porque se a gente tivesse feito já no fluxo da Medit, ele já nos mostraria o que é maxila e mandíbula. Aqui eu só simplesmente clico o botão da esquerda e arrasto o que é maxila e o que é mandíbula, confirmo, e aí o software nos traz o que nos pergunta exatamente o que a gente vai fazer. Primeiro, essa placa é para quê? É maxila ou mandíbula? No caso, a gente tem aqui então a maxila, então eu desenhei esses jigs, mas nada nos impede de fazer o jig na mandíbula, mas não é muito comum. O comum é a gente fazer isso em maxila, né? Porque o movimento é mandibular, mas enfim, tá aqui o nosso jig, os dois, né, que eu desenhei, que eu vou desenhar os dois para a gente poder entender qual é o fluxo. Maxila, e aqui a gente tem dois tipos de fluxo, um fluxo de placa de mística e um fluxo de mordida anterior. Eu vou começar mostrando esse jig que ele tem essa rampa na região anterior. Não é um jig que eu faço para trabalhar no meu dia a dia, lá no meu consultório, eu não faço isso, mas eu vejo que tem alguns colegas que utilizam essa rampa anterior para fazer alguma desprogramação de alguns pacientes. Eu acho bem interessante e a gente vai aprender como que desenha. Depois eu vou voltar e vou fazer um jig só da região anterior utilizando outro fluxo. Então vamos lá, mordida anterior, confirma, e ele nos mostra duas formas aqui, né? A gente pode fazer isso por inteligência artificial, onde ele vai criar um jig, né, de uma placa anterior de uma forma totalmente automática, mas eu gosto muito de fazer isso de uma criação manual, onde eu posso modificar algum parâmetro, e nesse caso, principalmente porque a mordida está fechada, eu vou querer abrir essa mordida, então eu vou fazer manual, mas se vocês quiserem criar automaticamente, ele também nos deixa. A gente vai, tem uma aba superior onde a gente pode então começar um por um, então clicando. Então inicialmente a gente pode recortar alguma coisa que não seja interessante, vamos pensar que aqui não seja legal para mim, eu clico com o botão da esquerda e por último no botão da direita ele vai marcar as partes que não são legais, eu aperto nesse botão de lixeira e ele remove, então alguma coisa que poderia vir a me atrapalhar, nesse caso acredito que não tenha nada que me atrapalhe na confecção do meu jig. A próxima etapa é a gente colocar ele em oclusão. Como a gente tem vários dentes, o próprio software ele consegue fazer isso automaticamente, mas se isso não for possível, a gente pode utilizar a marcação por pontos, né? Se a gente quiser, a gente clica 3 ou 4 pontos para fazer esse alinhamento do nosso plano oclusal e com o botão da direita modificar alguma coisa que não ficou muito legal, aqui clicando em cima desses modelinhos laterais, dou next. E o nosso software, como a gente vai fazer uma placa anterior, ele já nos abriu a nossa mordida, porque não tem como a gente fazer esse nosso jigzinho sem abrir um pouco a mordida. Mas a gente pode de duas formas aumentar ou diminuir essa abertura. A gente pode pelo milímetros, né, a abertura da mordida em milímetros, ou de distância mínima ao antagonista. Então eu quero no mínimo 1,7 milímetros de abertura, né? Eu posso fazer um pouquinho menor, um pouquinho maior, como for interessante. Depois disso a gente vai dar andamento e a gente vai ver a forma que esse nosso jig, nesse caso, vai encaixar. Ele sempre vai ser encaixado de uma forma
que ele não tenha retenções. Então, eu vou pegar o meu modelo e ele vai encaixar sem nenhuma retenção. Claro, esse software ele tem umas ferramentas de anti-retenção, ou seja, se eu tiver uma área muito retentiva, ele não vai deixar eu trabalhar, mas a melhor forma é como ele entra, como ele encaixa. E eu sempre gosto de fazer isso a partir da nossa vista, porque eu estou olhando o meu modelo aqui de cima e eu vou então ver como que ele vai encaixar pela vista, por onde eu enxergo nessa entrada. Então eu vou pegar aqui no meu software, com o botão da direita vou movimentar onde seria a entrada, então é na região anterior aqui. Eu vou olhar, acredito que ele vai entrar mais ou menos assim, né? É a melhor forma, e eu vou nessa aba de definir a seta pela nossa vista, né? Pelo ponto de vista. Cliquei, ele já nos modifica, ó. As retenções seriam nessa região aqui. Eu poderia modificar mais um pouquinho, por exemplo, assim, e mudar novamente. Então, onde são as retenções? Vou dando andamento, posso ir aqui em cima ou no Next. E esse nosso software vai criar, então, essa nossa superfície. Vai mostrar onde que a gente, como que ficaria essa nossa placa anterior, né? Esse sprint anterior, esse desprogramador anterior, ele já vai criando automaticamente e a gente vai ver se exatamente é isso que a gente quer ou a gente modifica, volta, modifica a região onde ele vai ficar, enfim. Então ele nos ajuda e a gente consegue, né, automaticamente ser gerado e modificar se não ficar legal ou adequado como a gente quiser. Ok? Ele nos mostrou até onde, ó, por exemplo, aqui, eu já não gostei que ele vai aqui até nessa região. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou modificar. Vamos pensar que aqui no meu lateral, ele pode ir um pouquinho mais. Eu clico com o botão da esquerda mais aqui, ele vai gerar a nossa curva, né, que é onde vai ser confeccionado um pouquinho mais para cá. Eu posso arrastar as minhas bolinhas aqui, né, que é onde ele termina a minha linha. Essa região aqui eu vou modificar. Eu vou vir aqui e vou puxar um pouquinho mais para cá. Vou fazer igual do outro aqui, diminuindo um pouquinho aqui na região do meu canino. Então eu acredito que possa ser desta forma, né? Mas enfim, cada um faz o tamanho que quiser, se quiser fazer maior ou menor. Aqui na frente eu vou fazer ele um pouquinho mais alto para ele ficar certinho, né, na região anterior aqui. Eu tenho que cuidar para essa linha não ir para o outro lado, deixar ela sempre passando aqui, esse verdinho, sempre em cima da nossa malha. Dou Next. E o nosso software, então, vai criar. Olha só, já criou, né, essa nossa desprogramadora anterior. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, que ele tem como se fosse um platô aqui nessa região anterior, um platôzinho. E a gente pode, então, editar, né, utilizando ferramentas. A gente vai dando Next, a gente pode suavizar a superfície aqui diretamente, ou dando Next a gente pode fazer com as nossas ferramentas de escultura. Por exemplo, aqui ele tem uma colisão bem grande, obviamente é onde os meus incisivos inferiores batem. Mas se eu quisesse, por exemplo, suavizar essa superfície, eu posso dar uma suavizada. Se eu quiser diminuir um pouquinho esse contato aqui nessa região, eu posso utilizar as ferramentas aumentando ou diminuindo o contato. Aqui essa ferramenta ela diminui o contato, essa ferramenta aumenta o contato, essa ferramenta transforma, né? Então, só para mostrar para vocês, uma ferramenta, eu clico aqui, eu puxo, né, nossa malha, eu volto no Ctrl Z, e essa ferramenta é uma ferramenta de suavização, né? Então a gente visualiza esse contato. Mas enfim, dou Next, eu posso gerar depois disso um nome se eu quiser, ou não vou colocar nome nenhum, eu apago esse nome, né? Porque como ele é 1 GB, eu não quero que tenha retenções nem gravado ou nem para fora da minha placa, que vão me atrapalhar, que vai para a boca do nosso paciente, vai acumular sujeira, enfim. E dou concluir, renomeio como que eu quiser e salvo esse meu platô anterior. Depois disso eu vou lá para o meu início dos visualizadores dos meus arquivos e eu vou exportar então para fazer essa impressão. Então estou com o meu platôzinho pronto. O nosso outro fluxo ele vai ser de 1 GB. Então é um gigzinho normal anterior, 1 GB que se chama de gig de Lucia, que a gente faz normalmente com acrílico diretamente em boca. A gente pode já deixar isso
pronto, né? E fazer só os ajustes em boca que a gente quer. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltamos então para a nossa ferramenta de Splint e a gente vai fazer um fluxo um pouquinho diferente. A gente vai fazer um fluxo utilizando um fluxo de placa, porque eu não quero gerar esse platô anterior. Ele sempre nos mostra o projeto que já está em andamento, eu vou dar o cancelar, porque eu quero fazer um novo projeto, e vamos lá, da mesma forma, eles mostram os arquivos que eu tenho, maxila e mandíbula, vou dar o confirmar, e eu vou colocar então que esse meu gig anterior, ele vai ser na região no maxila, e eu vou utilizar o fluxo de placa, como se eu fosse fazer uma placa oclusal. Confirmo, vou nessa criação manual e vou então fazendo todos os mesmos passos que eu fiz para a confecção desse meu platô anterior. Recorto alguma coisa que nem eu mostrei antes para vocês, vou dando o next, ele vai automaticamente então colocar o nosso STL na oclusão, dou next, a abertura de boca também, como antes, eu posso modificar o que eu quiser, a vista, então da mesma forma, ajusto. Vocês estão vendo que isso é muito rápido, muito simples. Quando a gente tem um pouquinho de prática, isso é rápido de se fazer, né? Muito tranquilo, porque no começo, quando a gente está aprendendo softwares, está um pouquinho mais difícil para entender as ferramentas, os botões, mas depois que a gente entende esse fluxo, são só clicar ou mudar alguma coisinha, porque o software ele nos ajuda muito, ele faz automaticamente vários passos. Agora ele vai nos mostrar então onde que a gente desenharia, nesse caso, a nossa placa, e nesse momento que a gente vai modificar, porque ele vai desenhar como se fosse uma placa oclusal inteira, utilizando todos os dentes. Mas nesse caso eu quero fazer só na região anterior. Olha só como eu falei para vocês. Então a gente poderia então modificar esses arrastando então essas nossas bolas, ou então com esse botão da direita a gente redesenhar, né, alguma coisa. Mas enfim, vamos puxar essas nossas bolinhas todas para frente e eu quero fazer com que esse nosso gig seja só na região anterior. Muito bem, então eu delineei a minha placa aqui um pouquinho mais, na parte palatina um pouquinho mais comprida, na parte vestibular eu posso até aumentar um pouquinho aqui essa retenção se eu quiser, não passando do meu equador protético. Aqui, se a gente quiser, por exemplo, ir diminuindo, deletando, né, essas bolinhas, a gente com o botão da direita a gente só clica e ele elimina, né, algum ponto. E se a gente clicar em cima da linha com o botão da esquerda, ele cria uma bolinha. Então aqui, ó, eu vou clicando bolinha aqui, mais uma. E se eu quiser, por exemplo, tirar alguma delas, eu clico com o botão da direita e ele apaga. Fica mais fácil da gente poder trabalhar. Vou imaginar que seja interessante esse nosso gigzinho. Então, mais ou menos assim, ele vai trabalhar nessa região anterior, porque é só um gig mesmo. Dou next. E o nosso software, então, criou automaticamente esse nosso gig. Vamos ver se ele ficou adequado. Eu vou clicar aqui na minha mandíbula para aparecer. A gente está vendo que nessa região aqui ele não está tocando, ele acabou tocando só no lado esquerdo, né? E o que a gente vai fazer então? A gente vai dar o next e vai fazer então um aumento, né? Então eu vou mostrar aqui embaixo. Eu só aqui no lado esquerdo eu diminuo e aumento, né, para poder visualizar o antagonista. E aqui eu vou aumentar um pouquinho, ó, eu vou aumentar a intensidade do pincel e o tamanho desse meu pincel e vou aumentando aqui até que essa minha placa, esse meu gig, ele encoste nos dentes inferiores. Quando ele começar a encostar, ele vai então nos mostrar esses contatos. Ó, ele começa a mostrar os contatos. Eu só vou fazer ele todo aqui, vou minimizar meu arquivo e aqui a gente tem um contato. Então vou tirar aqui e vou fazer os ajustes. Então agora aqui a gente pode diminuir um pouquinho aqui nessa região para ter alguns contatos e vou na minha aba de suavização e eu vou suavizar aqui. É importante que a gente tenha esses contatos, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes até que a gente fique mais adequado que a gente imagine ser. Beleza, acho que tá bom. Depois a gente pode até dar um acabamento, né, nesses contatos e ajustes.
Vamos dar o Next. Aqui a gente poderia, se a gente quisesse, colocar o nome. Eu vou tirar aqui para não ficar nome nenhum. E vamos salvar, então, esse nosso gig, né? Lá na nossa aba de trabalho inicial. E aqui vai aparecer, então, esse novo, né? Esse novo... Ó, vamos diminuir aqui, vamos mostrar esse novo splint. Está aparecendo aqui. Esse splint, então, se a gente quiser trabalhar, então a gente tem os 2 splints. A gente vai poder aqui, se a gente quiser um ou outro sprint, fazer exportação. Clicamos nessa, esse é o inicial e esse aqui é o que eu fiz agora. Então tá aqui, eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou exportar. Vou escolher então onde que eu quero aqui, pode ser na minha área de trabalho. Selecionei a pasta, o formato, né, que eu quero exportar, exportei. Se eu quero ver a nossa pasta onde é que ele está, sim, quando eu clicar ele aqui, esse nosso gigzinho então, que foi feito, está aqui e a gente pode simplesmente então colocar ele para imprimir e poder trabalhar. Então, a questão que a gente precisa, que seria alguma desprogramação, algum aumento de mordida, para ajustar essa nossa dimensão vertical. Se eu tiver um paciente, por exemplo, que eu quero fazer indiretas ou onlays, inlays posteriores ali para poder aumentar a mordida para reabilitar, enfim, ele vai nos servir de várias formas. Essa é uma resina então que é biocompatível, que pode ir para a boca. A gente imprime ela normalmente na resina de placa mesmo, mas poderíamos usar uma resina de guia, poderíamos usar alguma outra resina que seja biocompatível, que é interessante. Hoje tem vários, né, materiais para a gente poder trabalhar. Enfim, acredito que dessa forma a gente faz isso de uma forma mais moderna, mais simples, trabalhando no fluxo digital, que nos facilita muita coisa lá no nosso consultório. E aí, pessoal, o que acharam desse nosso desprogramador, desse nosso gig anterior? Não sei como que vocês chamam, né, esse tipo de peça. É interessante a gente poder discutir sobre isso, as funções dela, mas pensando no fluxo digital. Eu sempre penso de fazer o nosso trabalho de uma forma mais simples. O fluxo digital ele nos traz várias vantagens e entre elas é a gente diminuir o tempo que a gente precisa lá na cadeira com o nosso paciente e a experiência que esse paciente tem. A gente fez a vida inteira esses tipos de gigs ou desprogramadores diretamente na boca do paciente, onde a gente pega um pó e um líquido de uma resina acrílica, mistura, coloca no paciente, faz os ajustes manualmente, só que isso traz uma experiência ruim para o paciente. Essas resinas elas têm uma reação exotérmica que faz com que esquente essa resina na boca do paciente, elas têm gostos desagradáveis, principalmente nesse momento inicial, onde ainda a gente não teve a transformação desse monômero, então o paciente tem uma experiência ruim com aquela resina na boca, um gosto ruim. Se a gente conseguir fazer isso aí imprimindo, né, a gente já deixa ela com quase todo o monômero, né, o máximo possível já transformado, e a gente tem já uma peça rígida, onde a gente vai trazer uma experiência muito melhor para o paciente. Enfim, acredito que se a gente fizer isso desta forma, a gente vai melhorar o nosso fluxo, melhorar a experiência do paciente e melhorar a forma como a gente atende como um todo esses nossos pacientes. Não se esqueça de se inscrever no canal, é bem importante para que a gente cresça, evolua. Deixa o like e deixa o comentário. Como que você faz isso no consultório? E será que isso foi útil? Foi interessante? Vai atrapalhar o seu fluxo? Vai ajudar? É muito importante a opinião de vocês e a gente discutindo isso, a gente vai sempre crescer e evoluir juntos. Até mais!